Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas de derivadas parciais e nessa aula nós vamos ter uma matéria muito interessante. Nós vamos fazer uma abstração gráfica sobre a derivada bidimensional e a derivada tridimensional. Então, o que a gente aprendeu ali na primeira parte do cálculo 1? Nós aprendemos que se nós temos uma função de x, aqui em vermelho uma f de x, e nós queremos calcular a derivada dessa função em um determinado ponto. Tá? O que essa derivada representa? Essa derivada representa uma reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. E qual era o significado numérico desse valor que a gente encontrava? O significado numérico desse valor é a derivada da função f, representada por f' de x, representa o coeficiente angular dessa reta. Se nós quiséssemos saber o coeficiente angular exatamente nesse ponto, nós saberíamos que o nosso a seria a derivada dessa função no ponto P, certo? Então, esse valor aqui da derivada nesse ponto nos diz o coeficiente angular dessa reta, né? Então, a gente lembra que se a derivada era positiva, a nossa reta aponta para cima, se é zero, ela era horizontal, e se negativa, aponta para baixo. Bom, essa primeira parte é bem fácil de entender e, em geral, o pessoal não tem muita dúvida nisso. Quando nós entramos no mundo 3D, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Bom, o que a gente vê em derivadas parciais? Tá? Sendo uma função de x e y aqui em vermelho para a gente, tá? Qual vai ser a representação dessas derivadas? Bom, gente, no primeiro caso, aqui no mundo 2D, a gente só podia tirar a derivada assim, né? Nós estamos num plano, a reta só pode estar nessa orientação, nesse plano xy. Porém, agora, nós temos uma infinidade de possibilidades, né? Nós temos aqui uma superfície, nós podemos tangenciar ela de infinitas formas. Né? Imaginem, posicionem a caneta de vocês em cima de uma superfície arredondada. Vocês vão ver que vocês podem tangenciar isso de infinitas formas. Para isso, vem as nossas derivadas parciais. Então, olha só. Inicialmente, o que a gente fala? Tá? Digamos que a gente queira saber qual é a taxa de variação em um determinado ponto dessa superfície na direção x. Nós vamos pegar a direção x, ou seja, esse plano que está aqui, e nós vamos cortar essa superfície. E vamos tangenciar uma reta que pertence a esse plano. Tá? Então vamos pegar aqui imagine o nosso plano x fatiando a nossa superfície, né? O nosso plano XZ aqui, né? Então, vamos pegar aqui um determinado ponto. Eu já selecionei esse pontinho aqui bem no meio, tá? Tá aqui o nosso ponto. E nós vamos tirar uma reta tangente dessa superfície na direção x. Tá? Essa daqui é a nossa reta tangente da superfície na direção x. O que a gente pode saber dessa reta tangente? Se nós temos a nossa função de x e y, se a gente quiser saber essa taxa de variação, nós podemos tirar a derivada parcial da nossa função f de xy na direção x. Se vocês olharam a aula de introdução e de notação, né, vocês sabem que isso daqui significa derivada na direção x. E isso daqui vai ser igual ao quê? A derivada parcial da função f em relação à variável x. Certo? Essa notaçãozinha aqui também está na aula que a gente explica sobre a notação da função. Tá? Então, é muito importante vocês terem isso aqui muito bem entendido. Tá? Quando nós tiramos a derivada da função f de xy na direção x, nós estamos providenciando uma reta tangente a essa superfície na direção x. Ok? E se fosse de outro jeito? Tem como outro jeito de a gente fazer isso? Bom, nós poderíamos também interceptar esse plano, essa superfície, por um plano YZ, esse plano aqui, e cortar a nossa superfície. Se nós quiséssemos providenciar uma reta tangente na direção Y, essa reta tangente certamente estaria contida nesse plano, e portanto
Vamos fazer aqui uma tangente. Tá? Temos aqui uma reta tangente à superfície no ponto P e ela é uma derivada uma reta tangente na direção y. Como que a gente representaria isso? A nossa f, nossa função, derivada pela variável y de xy. Ou seja, em outras palavras, uma derivada parcial da nossa função f na direção y. Certo? Então, isso daqui é exatamente o que vocês têm que entender das nossas derivadas parciais. Quando nós tiramos uma derivada parcial em relação a x, nós temos uma reta tangente na direção x. Se nós temos uma derivada parcial em relação à variável y, nós temos uma reta tangente na direção y. E, bom, se eu quisesse saber o coeficiente angular dessa reta, o que a gente teria que fazer? Na mesma coisa que nós fizemos no mundo 2D, onde nós substituímos o quê? O valor do ponto nessa função, nessa derivada, desculpa, e nós encontramos o coeficiente angular. Aqui é a mesma coisa, tá? Em um determinado ponto, nós vamos calcular a derivada para x, a derivada para y, e aí o que a gente faz? Substitui o valor do ponto, o x e o y, e o resultado numérico disso vai ser exatamente o coeficiente angular dessas retas. Lembrando que essa reta tangente está contida nesse plano, essa reta tangente na direção x está contida neste plano, e essa daqui está contida nesse plano. Tá? Não exatamente no plano XZ, mas num plano paralelo a ele, né? O que a gente poderia representar aqui como sendo algo desse tipo assim, né? Essa reta está contida nesse plano, tá? Nesse plano aqui, e a nossa reta tangente em y está contida no outro plano que a gente pode colocar aqui, certo? É meio bem ruim de representar isso daqui, mas se vocês refizerem o desenho, né, vocês conseguem entender bem direitinho. Certo, gente? Então, muito obrigado e espero que essa aula tenha sido bastante esclarecedora para vocês entenderem qual é o significado tridimensional de uma derivada. Continue assistindo a nossa série de aulas e nos visitem no site www.mesalva.net e também no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até logo!